Há algumas semanas nós tivemos uma discussão a respeito do papel dos militares dentro do governo Bolsonaro. Muito foi discutido sobre a possibilidade de um golpe branco, ou seja, Bolsonaro continuaria sendo presidente, mas os militares o iriam tutelar. Muitas pessoas defenderam essa possibilidade, outras pessoas questionaram essa possibilidade, e agora, passado alguns dias, nós podemos dizer que os poderes dos militares aumentaram consideravelmente dentro do Palácio do Planalto, dentro do governo Bolsonaro. Bolsonaro ainda tem influência no governo, mas os poderes dos militares, eles aumentaram. Os militares garantiram a democracia, apaziguaram os ânimos no último domingo, mas iniciaram uma contraofensiva ao parlamentarismo branco de Rodrigo Maia. E também uma contraofensiva aos estados. E se Bolsonaro não está sendo tutelado pelos militares, quem está é Paulo Guedes. O general Braga Neto, que era considerado como aquele que iria governar o país de modo operacional, que seria o presidente operacional do país, começou a discutir uma espécie de plano Marshall. O que seria esse plano Marshall? Seria uma ajuda do próprio país, do próprio governo, do próprio estado, para que a economia possa se reerguer nesse período do pós-crise, melhor dizendo. E para o terror de Bolsonaro, a base de toda essa estratégia tem a ver com o Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, lá do governo Lula. Não estou dizendo que Bolsonaro está engolindo seco isso ou os militares estão impondo isso a Bolsonaro. Eu estou dizendo que há uma influência dos militares com relação à forma de conduzir a economia que vai completamente na contramão daquilo que Paulo Guedes estava defendendo, que era uma menor intervenção estatal. Os militares estão defendendo uma maior intervenção estatal. E aí eu concordo, porque a iniciativa privada nesse momento ela não tem condições de puxar a retomada econômica. Mesmo antes da crise do coronavírus, a iniciativa privada patinava. O próprio plano de Paulo Guedes patinou. Nós tivemos um crescimento pífio de 1,1% em 2019. Um crescimento ridículo, porque quando você compara esse crescimento com os anos de 2018 e 2017, foi um crescimento abaixo desses anos. E nós já estávamos 3 anos, já praticamente 2 anos longe da crise. Então era esperado um crescimento ali próximo à casa de 2%. Isso não ocorreu e não iria ocorrer também nesse ano. Antes do coronavírus, as projeções também estavam sendo puxadas para baixo. E agora é um crescimento negativo na casa dos 4%, 3% negativos. E o que acontece? Paulo Guedes já estava sendo muito pressionado. Bolsonaro, antes do coronavírus, tinha cobrado metas do seu ministro da Justiça, não, meu pai, ministro da Economia. Paulo Guedes está tão sumido que eu nem lembro mais qual é o ministério que ele está ocupando. Não sei se é Justiça, porque também o ministro da Justiça deu uma sumida, né? O Ministério da Saúde, o Nelson Teich, mas também sumiu, não aparece, não dá entrevista, então nós não sabemos mais quem são os ministros. Brincadeiras à parte, Paulo Guedes, ministro da Economia. Bolsonaro o pressionou que ele tinha que entregar resultados até agora, o meio do ano, e ele teve uma dificuldade, agora tem uma desculpa, pode falar que é o coronavírus. Mas há essa pressão por parte dos militares que começam a tutelar o Ministério da Economia. O próprio antagonista, pegando aqui um trecho do Vinícius Torres Freire, na reportagem dele, no blog, na análise dele, para a Folha de São Paulo de hoje, disse o seguinte: em vez de tutelar Bolsonaro, os militares acabaram tutelando Paulo Guedes, diz Vinícius Torres Freire. Isso é uma reportagem do antagonista. Abre aspas, Braga Neto e seus colegas apresentaram um plano de reconstrução. Por ora, parece modesto, embora seja um sinal de que o plano sob nova administração considera-se que a reação do Ministério da Economia é insuficiente. Técnica mais tímida e com uma visão pré-crise da economia. Como disse o ministro militar, que prefere não dizer o seu nome. Então a situação do Paulo Guedes, que já era uma situação muito desgastada, parece que está ficando cada vez pior. E o Igor Guilherme, também no dia de ontem, né, mas 7 horas da noite, já no começo da noite, praticamente dia 23, falou o seguinte: ala militar ocupa espaço político antes exclusivo de Paulo Guedes. Ministro se enfraquece na crise enquanto fardados ampliam ação na saúde e economia. O plano Marshall de infraestrutura apresentado nessa quarta pelo governo é o mais eloquente avanço da área militar na gestão Jair Bolsonaro sobre o feudo de Paulo Guedes. Aí tem até aqui, governo resgata o papel do Estado na economia e põe em xeque a agenda liberal de Guedes. A essência que o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, propôs a partir de planos do capitão do Exército Tarcísio Freitas, da ministra da Infraestrutura, para o horror de Bolsonaro, suas raízes estão no PAC de Lula.
só erram a referência histórica. Esse tipo de política é associada ao New Deal, a política de recuperação econômica do Zil após a crise de 29 por meio de obras públicas. Estão falando de plano Marshall, eles confundiram um pouco as coisas, tá? Não vamos exigir muito deles. Mas enfim, o Brasil anunciou medidas equivalentes a um pouco mais de 2,5% do seu produto interno bruto para aliviar a crise, mas não há notícia de socorro externo a caminho, porque o plano Marshall foi um socorro externo. Então o que o Brasil vai fazer? Vai fazer um socorro interno, não vai receber dinheiro de fora, vai colocar o próprio dinheiro na economia. E muitas pessoas estão falando que o posto Ipiranga, ele foi destruído, foi atropelado por vários carros. Né? E aí o pessoal está falando a respeito dos erros do Paulo Guedes, enfim. Tropeços como a famosa frase das empregadas que viajavam à Disney tisnaram ainda mais sua imagem. Mesmo na fortaleza da Faria Lima, no mercado financeiro, o ministro deixou de ser visto com uma unânime sumidade. Então a situação de Paulo Guedes acaba cada vez mais complicando. No governo, ele teve seu espaço ocupado de vez desde o começo da crise do coronavírus, que retirou o protagonismo da agenda reformista que ele tocava uma conturbada parceria com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se no ano passado a dobradinha entregou graças principalmente aos esforços de Maia, reforma da Previdência, o parlamento já havia desde o começo do ano tomado para si a condução e o ritmo das medidas que viriam a seguir. Situação complicada para Paulo Guedes, já está sendo aparentemente tutelado, não tem como, porque a visão dele é incompatível para o momento de crise. Então ele não é a pessoa ideal para ocupar esse cargo. É a mesma coisa quando você tem um treinador muito ofensivo para um time que está quase sendo rebaixado, com jogadores ruins. O que você precisa fazer? Você precisa trazer um treinador retranqueiro, um Marcelo Veiga, para o pessoal que entende de futebol de São Paulo, acompanha o futebol de São Paulo. Marcelo Veiga era um treinador que ficou muito famoso no Bragantino, porque ele jogava com um goleiro, 4 zagueiros, 3 volantes e mais dois laterais bem defensivos e um atacante lá que ficava só cabeceando para dentro do gol. Esse era o time do Marcelo Veiga. E o Paulo Guedes, ele não é o ministro que pensa o Estado de uma forma que precisa ser pensada, a economia da forma que precisa ser pensada nesse momento de crise. Então os poderes de Paulo Guedes acabaram se esvaindo. Agora vamos a uma inquietação final, já que o vídeo está um pouco avançado. Será que Bolsonaro ele começou a fazer essas alianças políticas a mando dos militares? Me siga no Twitter, @profileoficial.